acabamos de ler. Pois cremos que Jesus, teu Filho, é o verbo vivo, e a tua palavra é viva. Então produz nela, por meio dela, vida em nós nesta manhã, ainda mais, no nome dele, de Jesus. Amém? Amém. Diga comigo, o vinhateiro, diga forte, o vinhateiro pediu para não cortar. De novo, vou dar o meu 3, você vai dizer, esse é o tema da mensagem. O vinhateiro pediu para não cortar. No meu 3, tá bom? 1, 2, 3. Amém. Glória a Deus. O vinhateiro pediu para não cortar. Nós não podemos perder de vista, meus irmãos, que fomos chamados para frutificar. Frutificar e multiplicar são leis da criação de Deus. Elas estão lá no livro de Gênesis. Das 7 leis da criação, essa aqui são as 2 últimas. As 2 últimas leis são essas: frutificar e multiplicar. Elas estão vivas, presentes, ativas no mundo físico e no mundo espiritual, na natureza. Elas acontecem toda hora, em todo momento, constantemente. Nesse exato momento, nesse exato tempo em que você está aqui comigo, que estamos aqui, nós não temos noção de que forma Deus está multiplicando pela terra, pelas plantas e por pessoas. E também não temos noção, não temos ideia o quanto Deus está fazendo multiplicar. Não tem como a gente mensurar. A natureza, ela produz, ela reproduz, ela multiplica constantemente. Então faz parte da natureza também da igreja ser uma igreja frutífera e multiplicadora. A experiência da figueira que secou não é esse texto, mas você conhece muito bem. Quando Jesus passa por uma figueira e ela não está dando fruto, Jesus mexe nas suas folhas e não encontra fruto nela, Jesus a amaldiçoa e ela seca. Então essa experiência nos mostra muito isso. Lá em João capítulo 15 você pode ler, observar que Jesus, ele vai dizer que nós somos a videira verdadeira e precisamos dar muito fruto. Ele coloca esse acréscimo, nesse adendo, né? Muito fruto, não pouco, muito fruto. De maneira, meus irmãos, que nós não podemos perder isso de vista. Eu e você, nós fomos chamados por Deus, investidos por Deus para frutificar e para multiplicar. Essa parábola que nós acabamos de ler é uma parábola curta, pequena. Ela tem apenas 4 versículos. Ela é uma parábola que Jesus conta já no final da sua trajetória, na sua viagem indo para Jerusalém. E ela, evidentemente, como toda parábola, é motivada por alguma razão, por algum fundamento. E se você olhar aí no próprio capítulo 13 de Lucas, você vai ver a mortandade dos galileus e a queda da torre de Siloé. E foram questionar Jesus se era justo tanta mortandade, porque a torre de Siloé vai cair. E claro que tanto os galileus que foram mortos pelo Império Romano, tanto a torre de Siloé diz respeito aos judeus. E Jesus está contando essa parábola para justificar exatamente, ou para dizer que os judeus, eles não deram valor a ele, a presença dele. Então assim, não é que Jesus não está sendo insensível quanto à morte dos galileus e a queda de Siloé. Ele está dizendo que ele é sensível sim a toda e qualquer perda, mas ele está dizendo que ele é sensível à árvore que não dá fruto. Ele não é insensível
à morte de pessoas, mas ele é sensível a uma árvore que não dá fruto. E é claro que ele está falando da nação de Israel. E por isso que Jesus vai contar essa pequena parábola, a parábola da figueira estéril, que nós acabamos de ler nesta manhã. Uma parábola que tem muitos ensinamentos, e é claro que a gente não vai se ater aqui a todos os ensinamentos da parábola, mas ela tem alguns ensinamentos preciosos, como por exemplo, a figueira, ela ocupava uma posição especial e favorecida. Ela está plantada no meio de uma videira. Então, no meio de vide, de planta, que é uva, ela está plantada. Então, ela está numa posição privilegiada. Assim como Israel, no meio de várias nações, Deus plantou a nação de Israel e foi a nação favorecida. Também nessa parábola nós podemos trazer como ensinamento, claramente, que a inutilidade convida ao desastre. Essa parábola nos ensina isso, que algo inútil é eminentemente a possibilidade de um desastre. Outro ensinamento nessa parábola sobre a figueira é que essa parábola nos ensina que nada que só extrai pode sobreviver. Nada que só tira pode sobreviver. Então, a gente olha para isso e entende o seguinte, que há dois tipos de pessoas no mundo. Aqueles que tomam mais do que dão e aqueles que dão mais do que tomam. Olha só que coisa interessante. Essa parábola nos ensina que nada que só extrai pode sobreviver. E nesse sentido, tem dois tipos de pessoas no mundo. Aqueles que tomam mais do que dão e aqueles que dão mais do que tomam. Eu não sei que tipo de pessoa você é, mas essa é a grande realidade. E essa parábola também tem um outro ensinamento, que não vamos entrar profundo nisso. Ela fala do evangelho, que é o evangelho da segunda oportunidade. Você leu comigo que aqui ela é dada a essa figueira mais uma oportunidade. Assim é o evangelho de mais uma oportunidade. E o último ensinamento, que eu não vou entrar no mérito dessa parábola, deixa bem claro que existe também uma prestação de contas final. Está aqui nessa parábola. Sempre existirá prestação de contas. E existirá uma prestação de contas final. Mas eu chamei a sua atenção para esta frase. Quando eu li essa palavra e essa parábola, essa frase me saltou aos olhos e encheu meu coração. E é em cima dessa frase que eu quero dividir com você algumas verdades nessa manhã. Olha que frase, que frase tremenda, que frase poderosa. O vinhateiro pediu para não cortar. Vamos analisar comigo mais uma vez? Não só a questão de temática, mas a verdade do texto, o pedido do vinhateiro. O vinhateiro pediu para não cortar. Tem muitas verdades nessa frase, nesse pedido, que o vinhateiro pediu para não cortar. Mas o que o vinhateiro fez para não cortar a figueira? É aqui que vamos entrar por alguns minutos nesta manhã. Eu espero que essa palavra possa abençoar você, meu querido irmão. Sei que você já foi muito abençoado na nossa escola. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu estou muito feliz de vir você aqui na escola aprendendo a palavra de Deus. Estou muito feliz. Assim, irmãos, não tem coisa que deixa um pastor mais feliz. Deixa eu falar do sumo pastor, né? Falar do sumo pastor. Não tem coisa mais preciosa para o sumo pastor, que é Jesus, de ver o rebanho dele pastando em pastos verdejantes e bebendo águas tranquilas. Deixa eu te falar o que é pastar em pastos verdejantes e beber águas tranquilas. Pastar em pastos verdejantes é se alimentar da palavra. E tomar de águas tranquilas é se encher do Espírito Santo.
Então não tem coisa mais preciosa para o sumo pastor, e evidente se é para o sumo pastor, para esse pastor que está falando com você nesta manhã, não tem coisa mais preciosa que alegra o coração do sumo pastor do que ver o seu rebanho pastando em pastos verdejantes e bebendo águas tranquilas. Aleluia. Fecha aí o parênteses. Então, o que fez o vinhateiro para não cortar a figueira? Diga comigo, o vinhateiro, diga forte, irmão, o vinhateiro pediu um tempo. Por favor, agora você vai dizer 1, 2, 3. É um tempo para eu beber a minha água. De novo, 1, 2, 3. Pedi um tempo. Pela lei de Moisés, olha que coisa interessante. Pela lei de Moisés, uma árvore precisava de 5 anos para que o fruto pudesse ser consumido. Desses 5 anos, os 3 primeiros anos era um tempo de observação. Então uma árvore precisava ser olhada com atenção, vista com atenção nos 3 primeiros anos, para ver se ela daria fruto ou não. Deu fruto nos 3 primeiros anos. O 4º ano, o fruto era primícia, ou seja, era para Deus. Logicamente, quem se utilizava do fruto do 4º ano era o sacerdote, os levitas. Primícia. Então, vamos lá. No 4º ano era a primícia, então ninguém podia consumir, comer o fruto. Ele precisava ser colhido para dar para Deus, era a primícia. Os 3 primeiros anos, o fruto tinha que cair na terra. Para quê? Para fortalecer a terra, para adubar a terra. E para ser visto se a árvore era boa ou não para dar fruto. No 4º ano, os frutos eram colhidos e era levado como oferta ao Senhor, como primícia ao Senhor. E no 5º ano, esse fruto era colhido para ser consumido. Repare que o texto nos mostra, a parábola nos mostra que o dono da vinha, o senhor da vinha, ele esperou quantos anos? Está escrito, quantos anos? Ei, irmão, você não leu o texto não aí? De novo aí. Quantos anos ele esperou? 3 anos. Ele está dentro da lei de Moisés. Ele está olhando para a árvore no 1º ano, no 2º ano, no 3º ano. No 1º ano não deu nada. 2º ano não deu nada. 3º ano não deu nada. Como não deu nada nos 3 anos, o que ele está dizendo? Corta, joga fora. Não serve. Para o dono da vinha, aquela árvore era inútil. Não serve. Esperei 3 anos. Estou cumprindo a lei de Moisés. Pode cortar. Mas o vinhateiro fez o quê? Pediu Pediu um tempo. Muitas vezes é isso que Deus faz conosco. Que o Senhor faz conosco. Ele é longânimo. Tem gente que demora mesmo. Tem gente que a ficha cai depois. O que eu vejo aqui é a longanimidade de Deus. O que eu vejo aqui é Deus dando um tempo para a gente. O que eu vejo aqui é o Senhor dando um tempo para a nossa vida. Ele está olhando, está nos observando. E deixa eu adiantar uma coisa para você que eu vou falar só depois, mas para poder a gente ter mais sentido. Nessa parábola, o vinhateiro é Jesus. Diga comigo, na parábola, o vinhateiro é Jesus. Então, é Jesus que está falando assim: dá um tempo, deixa ele comigo. Agora é comigo, é entre eu e ele. Nesse tempo, eu vou observar.
Quantas vezes Jesus não fez isso comigo, irmão? Quantas vezes Jesus não fez isso comigo? Ele usou do tempo para no meio do tempo tratar comigo. Irmão, o Senhor é eterno. O Senhor é eterno. Mas o Deus eterno se usa do tempo para tratar conosco no nosso tempo. Mesmo o Senhor sendo eterno, Ele veio ao nosso tempo, Ele veio no nosso cronos, no nosso relógio, para tratar conosco, para estar conosco, para nos observar, para nos ver. E que nesta manhã, meu irmão, o Senhor do tempo, da eternidade, do cronos, o Senhor do tempo, que o verdadeiro Senhor do tempo não é o Deus grego, o verdadeiro Senhor do tempo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas, e Jesus, seu Filho amado. Que o Senhor do tempo, nesta manhã, possa olhar para você e dizer assim: eu acredito em você ainda, tá? Eu acredito que você vai dar fruto sim. Você não está nem acreditando em você mesmo. Alguém disse que você não vai dar fruto, mas eu acredito. Eu vou dar um tempo para você, porque eu creio que no meu tempo você vai frutificar. Ei, o mundo pode não acreditar que você vai dar fruto, mas Jesus acredita. O diabo já disse para você que você é inútil, mas Jesus está dizendo: não, você é útil. Eu estou dando só um tempo, mas no meu tempo você vai dar fruto. Posso ouvir um amém, gente? Glória a Deus. Diga comigo: o vinhateiro deu uma atenção especial. Olha que coisa linda está nesse texto, gente. Porque não é só o tempo que o vinhateiro vai dar. O vinhateiro vai dar uma atenção diferenciada, especial. Porque Jesus, ele não só dá tempo, ele age. Nós é que dizemos: vou te dar um tempo. Mas não faz nada, Jesus faz. Olha o que o vinhateiro fez. O vinhateiro fez só duas coisas. O que ele fez? Primeiro ele cavou. Está escrito aí, ó. Senhor, deixa este ano, ou seja, deixa um tempo comigo. E depois o que ele fez? Até que eu escave e a esterque. Ele fez só duas coisas. Primeiro ele escavou. Diga comigo: escavar é buscar profundidade. Meu Deus. Cavar é buscar profundidade. Na verdade, o vinhateiro está buscando em nós profundidade. O que é profundidade? Ou qual a intenção do vinhateiro em cavar e buscar profundidade? Eu vou te falar. O vinhateiro está cavando ou escavando para ir lá no profundo, porque ele quer encontrar lá no profundo tesouros espirituais guardados. Para a Bíblia, cavar é o mesmo que ir lá no profundo para ver se tem tesouros espirituais guardados. Às vezes alguém não frutifica na igreja, não frutifica no reino. Não é que não tenha tesouro, tem tesouro, mas está onde? Está lá no fundo. Na verdade, todos nós temos tesouros guardados, temos tesouros escondidos, mas muitas vezes não foram colocados no tempo, no cronos, na realidade da vida. E vou falar, tem muita coisa que entulha os tesouros guardados. Mágoa entulha os tesouros guardados. Ressentimento entulha os tesouros guardados. Raiva entulha os tesouros guardados. Senso crítico exagerado entulha os tesouros guardados. Pecado entulha os tesouros guardados. Então o que o vinhateiro está fazendo? O vinhateiro está rompendo tudo isso, porque só ele tem o poder de romper todas as coisas. Ele tem o poder de romper o pecado, ele tem o poder de romper a mágoa, ele tem o poder de romper o ressentimento, ele tem o poder de romper a crítica. Por quê? Porque ele sabe que lá no profundo tem tesouro guardado, tem tesouro escondido, porque ele quer tirar o tesouro escondido e colocar à tona.
na tona, quer colocar no tempo. Ele quer colocar no tempo. Ele quer colocar entre nós, pessoas. Por quê? Porque Ele sabe que no dia que você colocar os seus tesouros, que estão lá no fundo guardados, irmão, você vai ser uma bênção. Você vai frutificar. Quer ver só como isso é bíblico? Eu não sei se é possível colocar aí para mim, por favor. Minha filha, coloca Provérbios 2. Se for rápido, eu espero. Não, mas não é culpa sua não, fica tranquila, da máquina, tá? Não é a pessoa que está operando, é a máquina. Se a máquina ajudar, Provérbios 2, 4 e 5. Eu vou te provar pela Bíblia, aliás, a Bíblia vai te provar o que é buscar. Aí, ó. Ai, coisa boa. Se como a prata a buscamos, e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. De que a Bíblia está falando aqui? A Bíblia está falando de sabedoria. Diga comigo, a sabedoria é um dos tesouros escondidos. Então o que o vinhateiro quer fazer? Ele quer ir lá no fundo e cavar e trazer à tona a sabedoria que está guardada dentro de você, a unção que está guardada dentro de você, o discernimento espiritual que está guardado em você, o dom espiritual que está guardado dentro de você. Por isso que o vinhateiro quer ir lá no profundo, porque está lá guardado. Mas está guardado para quê? Para vir à tona e ser usado para que você frutifique. Amém, amados? Mas o vinhateiro faz outra coisa além de ir lá no fundo. O que é que o vinhateiro vai fazer? Ele vai adubar. Eu estou sendo assim, até um pouco mais polido, né? A minha versão diz esterco. E você sabe o que é esterco, né? Sabe muito bem. Hoje tem adubo moderno, né? O negócio mudou muito. A coisa hoje é diferente. Hoje você faz adubo e mistura as coisas, né? Orgânicas, vegetal, animal. Na minha época de criança, adubo era adubo, né? Adubo raiz. Sabe o que é adubo raiz? Vou te falar o que é adubo raiz. Eu vou falar com todas as letras. Adubo raiz era no pasto pegar cocô de vaca, estrume de vaca. Adubo raiz, né? E a mãe fazia o quê? Pega lá, bota no saco, dá uma socadazinha para botar no pé de alface. E você comia o pé de alface, eu comia o pé de alface. Verdinho. Adubo raiz. Está aqui. É o que Jesus está falando na parábola. O que o vinhateiro fez? Deixa comigo. Eu vou cavar. Porque eu sei que tem tesouros escondidos. Mas eu vou adubar. Porque eu sei que quando aparecer, vai precisar ser fortalecido. 3 entenderam. O que o vinhateiro fez? Aliás, o que o vinhateiro quer fazer? Ele quer cavar, porque ele sabe que quando vier à tona vai precisar ser fortalecido. É assim que Jesus faz com quem quer frutificar. Porque, irmão, frutificar não é fácil, é guerra, é batalha. O diabo não quer que você frutifique. Olha para a parábola. O dono da vinha observou, o dono da vinha procurou, o dono da vinha buscou. Então deixa eu adiantar. O dono da vinha aqui é Deus, o Pai. O dono da vinha buscou, não achou. O vinhateiro é Jesus, mas o dono da vinha é o Pai. Mas assim como o dono da vinha
olhou, presta atenção no que eu vou te falar aqui. Assim como o dono da vinha olhou e não viu fruto, quando o dono da vinha olha e vê fruto, ele sabe que aquele fruto precisa ser fortalecido. Porque a intenção do inimigo é o quê? Enfraquecer quem dá fruto. Então nesta manhã, aprenda isso. Se você se propõe a frutificar, irmão, se prepare, você vai precisar ser fortalecido. Porque o inimigo vai tentar fazer de tudo para você não frutificar. Mas fique tranquilo, se você se propõe a dar fruto, o vinhateiro vai fortalecer você. Você será como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas, que as suas folhas não vão cair, e o seu fruto vai dar em estação própria, e tudo que você fizer prosperará. Aleluia. Em último lugar, diga comigo: o vinhateiro deixou o resultado por conta da figueira. É o último versículo, o versículo 9. São palavras do vinhateiro ao dono da vinha. Se der fruto, ficará. Se não der fruto, mandarás cortar. A última palavra do vinhateiro tem a ver com resultado e com livre-arbítrio. Preste atenção nisso aqui. A palavra do vinhateiro tem a ver com dois princípios, ou duas realidades. A primeira realidade é resultado. Se der fruto, ficará. O que significa isso? Resultado. Por isso que Jesus disse: vós fostes chamados para dar resultado, fruto. E eu pergunto a você nesta manhã: você tem dado resultado? Você tem dado fruto? Seu fruto tem alegrado o coração do dono da vinha? Ou você tem sido uma árvore inútil, que não tem dado fruto? Claro que nós estamos olhando para esse texto, para essa parábola, na perspectiva do vinhateiro. Na perspectiva do vinhateiro, ele está dando tempo. Na perspectiva do vinhateiro, ele está buscando. Na perspectiva do vinhateiro, ele está tratando. Na perspectiva do vinhateiro, ele está observando. Mas o vinhateiro está dizendo: eu espero que dê fruto, eu espero que dê resultado. É isso que o vinhateiro está dizendo: eu estou fazendo tudo isso porque eu quero acreditar que vai dar resultado. É o que Jesus quer de você, é o que Jesus quer de mim, irmão. É o que Jesus quer de nós. Não só hoje, mas todos os dias. Eu espero que dê fruto. Mas o vinhateiro tem que ser honesto, lidar com realidade. Irmãos, nós é que temos dificuldade de lidar com realidade. Ou geração com dificuldade de lidar com realidade, irmão. Essa geração de hoje tem uma dificuldade muito grande de lidar com realidade. 2 e 2 sempre vai ser 4. Mas essa geração está achando, ela acha que 2 e 2 é 5. Não, é assim, é desse jeito. Não, é desse jeito. A ideologia diz assim. A modernidade diz que é isso. Mas não é. 2 e 2, 4. Então, o vinhateiro está lidando com a realidade. Qual a realidade? Se não der fruto, corta. Deus investe com o interesse de ter resultado, mas cabe à árvore responder o investimento. Eu vou dizer novamente, para a gente partir para o final dessa palavra nesta manhã. Deus investe com o interesse de colher resultado, mas cabe à árvore apresentar o fruto.
Quando eu olhei para isso aqui, eu pensei comigo mesmo: quantas coisas Deus nos deu como investimento. Eu posso enumerar para você muitas, mas muitas coisas que Deus nos deu como investimento. Eu vou dar 3 para você nesta manhã, que Deus investiu em mim e investiu em você. Fora a salvação no sentido didático, evidentemente. Eu vou tirar aquilo que é mais precioso que Deus nos deu, a sua graça salvadora, o direito de sermos filhos de Deus por toda a eternidade e livres da condenação eterna. Eu vou tirar essa, é o concurso, vou tirar. Olha o que Deus nos deu como investimento, irmão. Deus nos deu comunhão com Ele. Deus nos deu unidade com Ele. Segundo, Deus nos deu o privilégio de pregar a palavra. Segundo. Terceiro, Deus nos deu, já falei e aí vou repetir, capacidade, dons, talento, habilidade. Olha quanta coisa Deus nos deu, quanto investimento Deus fez em nós. Então vou repetir: Deus investe com interesse de colher resultado. Sabe qual é o primeiro interesse em Deus em te dar Jesus? O primeiro interesse em Deus em te dar Jesus foi a sua alma. Sabe qual é o segundo interesse de Deus em investir em você? Que você dê fruto. Pegou aí? Vou repetir. Qual o primeiro interesse em Deus dar Jesus a você? Colher a sua alma. Qual o segundo interesse em Deus dar Jesus e dar o Espírito Santo e dar tudo que Ele nos deu? Que você dê fruto. Por favor, não decepcione quem investiu tudo em você. O dono da vinha tem interesse em investir em você. Eu quero terminar essa breve meditação nesta manhã. Vou repetir algumas coisas. Quem é, na parábola, o dono da vinha? Diga comigo: o dono da vinha, na parábola, é Deus Pai. Amém. Então, o Deus Pai, Ele está sempre procurando fruto em nós, porque Ele investiu tudo em nós. Agora diga bem forte: a vinha, diga, a vinha é o reino de Deus. O dono da vinha é Deus e a vinha é o reino de Deus. É claro que Jesus está dizendo assim: Israel foi plantado de maneira especial no reino de Deus. A vinha é o reino e a videira é Israel. Claro, irmãos, que a gente não pode ser colocado no mesmo patamar da nação de Israel. Israel é Israel, igreja é igreja. Mas a figueira, ainda que seja um símbolo nacional de Israel, pode sim ser aplicado à igreja. A vinha é Israel, mas nesse sentido pode ser a igreja. Ou seja, nós também estamos plantados no reino de Deus. Deus está olhando para nós, está esperando ver fruto em nós. Por quê? Fomos plantados no seu reino. E eu termino essa breve reflexão nesta manhã dizendo o seguinte: reparou uma coisa? Vamos lá. Na parábola, o vinhateiro pediu um tempo. Na parábola, o vinhateiro tratou. Na parábola,
o vinhateiro foi muito realista. Se der fruto, ok. Se não der, corta. Mas a parábola não diz que depois de um ano teve resultado. Está escrito aí na sua Bíblia? Não, na minha também não está. Não te bate a curiosidade, será que depois de um ano essa vinha deu fruto? Será? Fica um ponto de interrogação na nossa mente, será que ela deu fruto? Porque não faltou da parte do vinhateiro, o quê? Atenção especial, cuidado, e dizer nos olhos, de maneira lógica e simbólica, dizer nos olhos da videira: olha, é realidade, hein? Eu fiz tudo acreditando em você para você dar fruto. A parábola não diz depois de um ano se ela deu ou não deu fruto. Sabe por quê? Porque essa parábola, ela é algo que traz a nós a ideia do juízo. Mas ao mesmo tempo, essa parábola aponta para a graça. Por quê? Porque ainda não é tempo do dono da vinha cortar e jogar fora e lançar no fogo. Nós estamos no tempo do vinhateiro. E no tempo do vinhateiro, que é Jesus, sempre terá você e eu a oportunidade de frutificar. Eu vou repetir, porque acho que 5 entenderam e os outros não entenderam. Por que a parábola não traz, não está dizendo se deu ou não deu fruto? Porque na verdade não chegou o tempo ainda de cortar e lançar fora. Estamos no tempo da graça, e no tempo da graça é tempo da oportunidade. É o vinhateiro quem está trabalhando. Não é o dono da vinha que vai mandar cortar, jogar fora. Não, o juízo. É no tempo do vinhateiro. E no tempo do vinhateiro tem sempre a oportunidade de ser tratado, curado, transformado, alimentado, cavado. Para quê? Para dar fruto. Então deixa eu terminar essa mensagem dessa manhã dizendo o seguinte para você: aproveita a graça. Mas não aproveita a graça fazendo da graça uma graça barata. Não aproveite a graça fazendo da graça uma graça barata. Aproveite que o vinhateiro está na vinha, cuidando de você para você frutificar, para que você possa dar fruto de verdade. Porque um dia, em uma hora, o tempo da graça acaba. E quando acabar o tempo da graça, o vinhateiro não vai poder fazer mais nada. Por quê? Porque vai ser a hora do dono da vinha olhar e ver e dizer: esperei 3 anos. Não deu fruto. Irmão, pensa com carinho nisso. Pensa com carinho se você tem evangelizado alguém, se você tem cuidado de alguém, se você tem levado alguém a crescer em Cristo, se você tem abençoado a vida de alguém. Porque frutificar é isso. Com todo respeito, frutificar não é desprender talento. Frutificar é abençoar pessoas. Pense nisso com carinho hoje, nesta manhã, nesse nosso ano de multiplicação, que é a última lei das 7 da criação. Não tem como multiplicar sem antes frutificar. Pense com carinho nisso. Pense com carinho quantas pessoas você tem sido instrumento de Deus para tratar, para cuidar. Quem sabe Jesus está olhando para você que ora pela manhã e fala assim: deixa eu te ajudar uma coisa. Deixa eu te ajudar você ser agora, fazer o meu trabalho. Você vai ser o vinhateiro. Você é quem vai cavar, eu vou te ajudar. Você vai cavar, você vai adubar, você vai cuidar.
Porque enquanto você cuida, eu vou fazer na obra. E daqui a pouco, você está frutificando. E quem você está cuidando, vai frutificar como você frutificou. Pense nisso, irmão. Eu estou te falando com carinho, porque eu preciso dizer com carinho. Porque a graça me permite hoje, pela palavra, de ser carinhoso nessas palavras. Irmão, pensa aí, se você de fato tem sido uma pessoa frutífera. Ou se você tem sido inútil no reino de Deus. Pense nisso com muito carinho. E decida hoje ser muito mais do que uma pessoa que desprenda talento. Decida ser uma pessoa que frutifique. No nome de Jesus, frutifique para a glória de Deus. Porque isso é uma lei. E lei se vive, se obedece. Vou repetir. É uma lei. E lei se vive, se obedece. Deus te abençoe. Fique em pé, vamos orar.